gente, tudo bem? Então, hoje estou trazendo aqui uma pessoa que é muito querida, são das surpresas que a vida traz pra gente durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, e é alguém que eu aprendi muito. Aprendi mais sobre a vida, sobre os desafios que nós temos e de que formas nós encaramos os desafios que temos no nosso dia a dia, na nossa vida, enfim, na nossa jornada como um todo. Então eu quero apresentar para vocês essa queridona que está aqui comigo, que é a Liege. Ela é psicóloga. Ela vai se apresentar porque ela tem tantas denominações, ela conhece tanto de muita coisa interessante que hoje a gente quer aproveitar e trazer um pouquinho, né, Liege, do teu conhecimento, do que nós tivemos enquanto caminhada, do que a gente aprende até uma com a outra, para que a gente possa ser exemplo para que as pessoas que hoje vão estar nos assistindo e por onde esse vídeo chegar, que também possa estar ajudando mais pessoas, assim como eu também recebi essa ajuda, esse conhecimento. Então, com vocês, a nossa querida Liege. Olá, então, eu sou Liege, eu sou formada em psicologia, mas antes de eu ser psicóloga, eu também fui massoterapeuta, né? Então, toda essa minha caminhada como massoterapeuta me trouxe todo um conhecimento do que é o corpo humano, do que são os sintomas, o que vem através da mente, o que vem através do corpo, né? E a psicologia, ela só veio para aflorar e para certificar ainda mais todo esse conhecimento. Então, a minha formação, ela é da saúde mental, né? O que é a saúde mental? Para explicar um pouquinho. Está relacionado com doenças reflexivas a ansiedade, síndrome do pânico, depressões, né? Várias outras situações. Eu me perdi. Não tem problema, né? A gente corta. Pode olhar pra essa sempre, tá? Eu achei que era Não, essa aqui eu vai trocar. Tu volta ali na questão da saúde mental. Daí tu vai explicar, porque daí a gente corta, a gente edita. Fica tranquilo que tem uma equipe que edita. Então tá bom. Vamos lá. Ok, então o que acontece? A saúde mental ela é especializada nesses sintomas de depressão. Existem vários números, vários quadros de depressão, ansiedades patológicas, né? Hoje em dia somos um país com uma extremidade de ansiedade, somos um país ansioso, mas somos seres humanos que por natureza somos ansiosos. Existe uma diferença entre a ansiedade, que é uma doença, e a ansiedade dentro da normalidade, né? Temos também a questão da síndrome do pânico, que ela se enquadra nas doenças mentais. Enfim, temos um quadro de doenças mentais muito amplo. Exatamente. E assim, né, Liege? Então, eu fui como ex-prefeita, quando eu fui prefeita, até eu já tinha esse conhecimento com a Liege, na questão dos estudos também, eu fiz alguns estudos também nessa área, na questão até do reiki, das constelações sistêmicas, e para minha surpresa, enquanto prefeita, eu descobri que existia as PICs, que são as práticas integrativas complementares. E eu descobri que alguém lá em Brasília também estava interessado nesse conhecimento, nessa pauta, porque existe, infelizmente, né, Liege, a gente vê que a nível de sociedade, a nível de pessoas, existe um preconceito. Sim. Quando se fala em saúde mental, que acha que psicólogo, muitas pessoas ainda, infelizmente, acham que psicólogo e psiquiatra são para pessoas doentes da cabeça, né? Que são doentes mentais. Não é nada disso, então tem que desmistificar. E com as práticas integrativas complementares que a gente fazia na prefeitura, o que nós fazíamos? A gente trazia o que se chama de terapias alternativas, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença, não é espiritual, exato, não tem nada a ver com espiritismo, que também é um outro preconceito, é um outro tabu que tem, que as pessoas que não conhecem julgam, e por não ter conhecimento julgam de forma errada. Então a gente viu na prefeitura, eu tive essa experiência lá em Doutor Pedrinho, no meu município, o quanto nós pudemos ajudar jovens, crianças, jovens que estavam com depressão, que estavam com crise de pânico, pessoas também com ansiedade muito elevada, pessoas até que pensavam em suicídio, e que através dessas práticas, né, Liege, com a questão no foco da saúde mental, a gente conseguiu agir e melhorar a qualidade da vida e trazer essa pessoa de volta para o equilíbrio. Então é isso, né, Liege? Então esse preconceito, ele atrapalha, porque quem não conhece julga, ataca e não vai se informar. E acaba sofrendo, a família sofre, né? Esses dias eu até atendi uma pessoa e essa pessoa veio me questionar: o que você mais escuta no teu consultório, né?
E eu até comentei, o que eu mais escuto é, eu não estou louco, eu não preciso de psicólogo. Olha né? só. Então, essa é a frase mais famosa, né? A frase que eu mais escuto com maior frequência. E o que acontece? Qual a função do psicólogo? Vamos desmistificar, né? Exato. O que acontece? Eu gosto muito da frase do Jung, que ele diz assim, o que a boca cala, o corpo fala, né? Então, o que é uma depressão? Ela parte de uma doença mental para o corpo. Então, uma depressão, ela vai, além de te dar a tristeza que é comum, ela vai te dar ou excesso de fome, ou falta de fome, ela vai te dar dores musculares, ela vai te dar... enfim, existe uma série de patologias, existe uma série de doenças que estão conectadas com a depressão. Claro que isso não é falado no meio científico, no meio médico, né? Porque é um conhecimento mais relacionado à psicologia. A gente sabe porque a gente estuda muito isso na faculdade, né? Então, por exemplo, crises de azia está relacionado com fatores depressivos. Não posso afirmar que toda azia está relacionada com depressão. Pode ser um quadro clínico diferenciado, separado uma depressão. Mas existem evidências que azia, refluxos, dores de cabeça, enxaqueca está relacionado com depressão. Sistemas depressivos. A gente não pode afirmar que uma situação é uma depressão. Não, né? Então são sistemas depressivos. E depois, assim, né, cada caso é um caso e de repente, né, claro, tem um estudo que mostra que, como você falou, os sintomas que são correspondentes. Eu até lembro, Liege, que muito antes de eu estudar ou ver alguma coisa nesse sentido, tinha uma escritora americana que ela tinha câncer e ela foi curada, a Louise Hay. Sim. E ela tinha muitas pessoas que estão nos ouvindo até talvez tenham conhecimento ou não, mas é até interessante de pesquisar e procurar, porque eu lembro que desde a década de 90 eu já lia a Louise Hay. Sim. E a própria questão do poder da mente, o poder do subconsciente, Exatamente. a gente sabe que tudo isso traz, e está tudo conectado, né? A gente está conectado e os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles refletem literalmente no nosso corpo, né? Tanto que daí você falou, tem muitas pessoas que elas são muito nervosas, muito preocupadas, e onde que ataca? O estômago, dá dor de estômago, né? Quando a gente fica muito nervoso. Então, tá tudo conectado. A famosa gastrite nervosa. A gastrite nervosa. Então, assim, que nem quando você vai fazer uma prova, você tá no... Então, olha como mental... É isso que eu acho engraçado. Tem um preconceito tão grande, e se as pessoas param pra pensar, que assim, a mente a gente não vê, a gente não enxerga, a gente sente. Sim. É uma vibração, é um pensamento que vem... Tudo que na nossa vida é mais poderoso é invisível. Então, o nosso corpo, que é visível, que a gente toca, ele é a última coisa que está vibrando aqui. E como ele vem... Eu estudei também a filosofia da Seitonei, como eu gosto de estudar muito, e lá a gente aprendeu, o corpo é matéria. A matéria, então, ela está vibrando numa densidade muito baixa, e por isso a gente materializa o corpo. Mas é o nosso espírito, a nossa alma que está aqui vibrando, né, Liege? Então... É o comando da mente que vai fazer eu ter as dores, eu trazer as doenças. Até uma coisa que eu queria que você explicasse um pouco também, que eu acho que é muito importante. Por exemplo, a pandemia, ela veio talvez para trazer isso para nós, que depois da pandemia a gente viu que as pessoas, muitas delas, começaram a ter problemas psicológicos mais frequentes. Que é a crise do pânico, a tristeza, a depressão, enfim, com o medo, né, o medo da morte, o medo de perder as pessoas, ou pessoas que perderam pessoas também na tristeza ali da pandemia, que está tudo correlacionado. Então, e um outro exemplo também que a gente viu e que ficou muito evidente, por exemplo, câncer, né? Sim. A gente sabe, eu já tinha ouvido falar, e a primeira vez que eu ouvi falar eu pensei, mas será isso verdade? Que o câncer geralmente vem da mágoa. De emoções não expressadas, que a pessoa acumula, daí faz um nódulozinho que acumula, e em algum lugar isso vai aparecer. E que se a gente tratar o nosso inconsciente, que é outra coisa que eu aprendi, porque eu estudei um pouco de psicologia, porque eu fiz o magistério, aí tem lá o consciente, o inconsciente, e o nosso consciente é 5%, todo o resto é inconsciente, e ali é que as coisas acontecem que a gente nem imagina. Então, né, Liege, se pudesse explanar assim, isso tudo que é isso mesmo, né? A gente acha que a gente comanda a nossa vida, a gente acha que a gente está comandando e não é, é o nosso inconsciente. Então, assim, ó, uma das minhas formações é em Nova Medicina Germânica. Nova Medicina Germânica, né?
E essa nova medicina germânica, ela me impactou muito porque ela vem trazer exatamente isso, a cura do corpo a partir da mente, né? Porque todo sintoma que vem para o corpo, ele está relacionado com algum tipo de trauma, com algum tipo de mágoa, com algum tipo de situação que eu não consegui engolir, né? Exato. Então, o que acontece? Vários médicos, essa nova medicina germânica começou em Munique a partir de um médico neurologista, né? E de tanto ele lutar que a medicina, que os sintomas ele vêm a partir da mente, ele acabou perdendo a posição dele como médico. Ele inclusive foi preso na época, né? E o que acontece? Esse conhecimento se expandiu de tal forma que chegou em Howard, né? Na grande universidade de Howard, e um grupo de não quero mentir agora, um grupo de cientistas físicos e um grupo de cientistas psicólogas, né, pesquisadores, fizeram vários estudos e eles comprovaram que no nosso coração existem neurônios, muito mais neurônios do que no nosso cérebro. Ou seja, quando a gente tem alguma sensação, né, seja qual for, vamos assistir um filme de terror, sim, e aquele susto vai atingir os neurônios das minhas sensações, tanto cerebrais quanto químicas do cardíaco. Essas sensações, elas podem se transformar em algum tipo de trauma inconsciente e desencadear um sintoma no meu corpo. Olha só. Né? Então, o que acontece? Foi comprovado que as nossas sensações estão conectadas diretamente com as sensações de neurotransmissores e neurônios do nosso coração que levam esses neurotransmissores para os neurônios do cérebro, né? Ou seja, todas as sensações que a gente tem, tanto boas quanto ruins, elas atravessam o nosso corpo matéria, né? E elas vêm para o físico. Ou seja, quando uma pessoa consegue se abstrair muito bem de todas as coisas ruins, dificilmente ela vai ter algum tipo de sintoma físico, né? A gente tem controle sobre isso? Não temos controle sobre isso. Mas a gente tem ferramentas, assim como a nova medicina germânica, para quebrar aquele padrão de trauma, para quebrar aquele padrão de bloqueio, desbloquear e assim a doença, o sintoma se desfaz, né? É feito um desbloqueio primeiro na parte cerebral, para daí o corpo reverberar, ter um reflexo positivo desse desbloqueio. Assim, eu sei que você tem feito esse atendimento, que você vai estudando, vai se aperfeiçoando, e a nova medicina germânica entrou na sua vida e já está no consultório e já está fazendo esses atendimentos e ajudando muitas pessoas, né? Tu lembras de algum exemplo que tu possas dar, assim, que seja muito, claro que a gente nunca vai mencionar nome de pessoas, mas um exemplo que aconteceu, que possas dizer assim, não, isso aconteceu porque a medicina germânica atuou, reverberou e trouxe a cura do trauma, ou enfim. Eu tenho, N exemplos, né? N exemplos e, enfim, nesse momento me vem uma pessoa que buscou ajuda a partir de um câncer de pele, né? E que essa pessoa identificou, eu sei que esse câncer tem fundo emocional, mas eu não sei de onde, né? E ok, vamos tratar, identificamos qual era o motivo, né? Aonde veio o trauma, o que essa pessoa, o que esse corpo estava querendo pedir socorro, né? A gente conseguiu identificar e em questão de 15 dias, aquela biópsia que foi feita, a segunda biópsia que foi feita deu negativo. Olha que interessante, gente, meu Deus. Ou seja, foi feito o desbloqueio a nível emocional, o corpo refletiu positivamente. O energético, né, vibrou diferente, fez o entendimento. Fez a compreensão, né? O que está acontecendo comigo, de que forma eu estou reagindo para o mundo, para o planeta, para os meus, né? Então é isso que acontece. E a gente sabe, né, Liege, que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de entender que não é o que a gente vê, o que a gente toca. Não é o visível. Não é o visível, mas como eu falo, se você bota o dedo na tomada, você não tem energia, você leva um choque, pode morrer. A mesma coisa, a internet Wi-Fi, ela é invisível. Como ela funciona? Exato. Funciona. Exato. Outra coisa, o ar que a gente respira, que é vital, ele é invisível. Sim. Cara, mas sem o ar a gente morre aqui agora. Então as pessoas têm essa dificuldade acham que é crença, acham que é magia,
e não tem nada a ver, é pura vibração, né? E esse estudo de Howard, ele tá em inglês, eu não sou boa no inglês, eu confesso, eu fui colocando ele no Google Tradutor, porque eu tava com muita sede, ele foi indicado para mim até pela minha mentora de medicina germânica, né? E eu tava com muita sede desse conhecimento, e para eu dizer, ó, tem uma prova científica. Olha, né? isso que é importante. A nova medicina germânica é considerada uma terapia integrativa, olha, sim. mais uma. Né? Ele é considerado uma terapia integrativa, mas existe agora uma prova científica, né? Isso é Veio da Universidade de Howard, esse artigo científico comprovando de que as nossas sensações, elas refletem no nosso físico e se transformam em sintomas. Olha. Né? E olha só, outra pesquisa que foi feita dentro desse mesmo artigo, estava escrito como é que a vibração acontece na criança. Então foi feito testes, foi levado mães e crianças para dentro da universidade, as crianças ficavam num ambiente com professoras e foram colocadas, essas mães eram colocadas diante de várias situações e foram feitas captações a partir de neurônios, certo? Sensações de neurônios, sensações de várias coisas. Então, num dia, aquelas mães eram expostas às fotos dos filhos, né? Vem toda a parte emocional. A parte boa, a parte do amor, fotos da família, né? Ok, as crianças estavam bem. No outro dia, eram colocadas fotos, imagens, sensações de situações impactantes, como de guerra, de violência, sangrias, né? O que acontece? Crianças até 7 anos saíam daquele espaço com as professoras, creches ou tutoras, né? Com o nariz escorrendo, algumas febris, né? Outras tossindo, outras com aquela crise de choro, manhosas. E eles começaram a relacionar. Olha só, no mesmo dia em que essas mães são expostas a violências, a coisas ruins, as crianças reverberam as sensações das suas mães de forma negativa. Olha. No dia em que essas mães são expostas a sensações boas, amorosas e tranquilas, as crianças saem daquele ambiente muito bem, muito tranquilas. Olha que interessante, né? como tudo é energia e tudo está conectado. Exatamente. Então, resumindo essa pesquisa toda, né? As crianças estão conectadas com a sua mãe até os 7 anos. Até os 7 anos, né? A partir dos 7 anos de idade, o que a mãe sente não reverberava mais nas crianças. Olha que interessante. Né? Ou seja, a nossa personalidade, as nossas sensações, tudo que acontece com a gente é formado até os 7 anos de idade. Olha que interessante esse conhecimento da gente saber, né? Quando a gente tem as crianças até os 7 anos, que tudo que for feito ali vai impactar no caráter, no que a pessoa tem, no que ela sente, no que ela vai vibrar, então, assim, né? O relacionamento do pai e da mãe não está bem, a criança vai ter tosse. Meu Deus, gente, eu e a minha secretária de educação, a gente falava isso sempre, a gente sabia certinho, claro que a gente nunca comentaria, mas tipo assim, filhos doentes menores de 7 anos, a gente sabia que tinha alguma coisa no ambiente familiar, porque aquela criança, ela nunca vem sozinha para a creche, ela nunca vai sozinha para a escola. Sim. Ela vem com o pacote da família. Ali a gente também estudava isso dentro das constelações familiares, porque você nunca é sozinho, você é o sistema. E se a gente ir além, né, Liege, de tudo aquilo que eu estudei, tipo, você falou que o caráter da criança, tudo, ela vai ser formada até os 7 anos e até ali ela é conectada com a mãe. E a gente aprende nos estudos de Bert Hellinger que nós vibramos até 6 gerações para trás. Sim. Então, às vezes, tem uma família, a gente vê também casos assim, de pessoas que têm suicídio na família que é recorrente, que sempre alguém vai se matar. Pode investigar ou com as constelações sistêmicas, ou com a medicina germânica, qualquer que seja dessas terapias que vêm, que não são nada a ver com bruxismo, como a gente falou, com bruxaria, etc. Né, gente? É uma ciência. Sai do misticismo, não tem nada de místico, é científico, é comprovado com os estudos, né? Que reverbera. Então, assim, a gente tem que abrir essa mente, né, Liege? Sim. A gente tem que abrir essa mente e entender que nós não somos esse corpicho lindo, maravilhoso que a gente tem aqui, que a gente é a sensação, a gente é o sentimento, a gente é aquilo que a gente pensa. Sempre falo, né? É que nem o poder do subconsciente. Você quer construir alguma coisa bom, você tem que vibrar o positivo.
Se você tem medo, né, nós até comentávamos nos bastidores, Sim. quando a gente tem muito medo de alguma coisa, a gente vai atrair exatamente aquilo que nos dá medo, né? Então é essa consciência toda, né, Liege? Sim. Então, assim, para que a gente não fique tão alongado, o que a gente queria trazer aqui, né, Liege, tanto eu quanto você como uma psicóloga, que tem tanto estudo e conhecimento, como eu, que desde que eu nasci, que eu me conheço por gente, eu sempre procurei o porquê, porque eu sempre achei que não é isso aqui, a vida não é isso que a gente está vendo, e eu observo quanto o nosso olho nos engana, quanto nossos 5 sentidos sozinhos nos enganam, porque eles nos aterram, e não é o que está na terra que tá dominando a nossa vida. Então, quando a gente consegue sair disso, que a gente consegue quebrar esse preconceito que se tem, e que a gente se abre para o conhecimento que é bíblico, porque até na Bíblia Deus fala com a gente vários versículos, vários profetas nos falaram sobre isso, né? Está muito explicado. Então, essa questão, Jesus foi o maior médico, e Jesus falava disso, né? Das emoções. Jesus curava, porque Jesus ia na essência, né? Exatamente. E ele olhava a pessoa além do sistema. Eu sempre digo, eu imagino, né, Liege, eu sou formada consteladora sistêmica, mas não atuo, mas eu sei do conhecimento, e eu sempre sei que a pessoa que está na sua frente, ela nunca é só o que ela está aqui mostrando, ela tem todo um sistema que está com ela, uma egrégora que está reverberando para bem ou para mal. Então, quando você está desequilibrado, você vai atrair coisas ruins para a sua vida, desde acidentes, desde falta de emprego, desde falta de prosperidade e doenças. As doenças físicas, a intenção nossa, minha e da Liege, é dizer para você que está nos acompanhando que nada do que se torna físico, ele é físico. Ele sempre foi alguma coisa emocional. Ele veio antes. Ele veio antes. Então, o que a gente pode procurar é o equilíbrio. Sim. E uma coisa, né, Liege, que eu acho que a gente pode deixar, uma coisa que eu vi em tudo que eu estudei, em tudo que eu aprendi, é que o melhor remédio do mundo é o amor. Sim. Né? Porque pode ver, a gente vê as pessoas que têm câncer, as crianças que estão no hospital com câncer, quando vem os palhaços fazer animação. Que legal, né? Quando vai alguém fazer qualquer coisa, quando a gente dá amor, né, para as pessoas, e que a gente recebe o amor, porque todos nós somos seres humanos, e todos nós só vivemos e queremos todos, na nossa essência, ser amados. E quando a gente tem isso, que é verdadeiro, quando você tem alguém que olha por você, né? Alguém que ora por você, alguém que olha por você, alguém que te ama, a gente consegue ter aquilo que mais precisa, porque hoje em dia tem muita carência afetiva, e essas carências afetivas levam os nossos jovens para as drogas, né? Que a gente sabe que é a falta de amor, papais e mamães. Se vocês têm problemas, a superproteção ou a questão tipo assim, os pais trabalham muito e dão tudo que é físico para o filho. Exatamente. Mas falta o olhar. Como foi o teu dia hoje na escola? Quero ver tua tarefa. Vem cá, filho. Deixa eu ver tua tarefa. Então, essa vida muito moderna tirou da gente uma conexão que nós tínhamos, que era de pedir a bênção pai para a mãe, que era do pai e a mãe vir ver o nosso, quando a gente escrevia coisa, ou eu lembro que para ir dormir, dar um beijo, boa noite. Sim. Às vezes não dá tempo, os pais estão trabalhando, os filhos dormem, chegam em casa, já dormiu, acordou, já foi para a escola. Então, quando a gente consegue resgatar e trazer de volta para aquilo que é a essência, que é o dar atenção mesmo, por menos que seja, né? Qualidade, quantidade não é qualidade, é a qualidade do teu amor, né? É o tempo de qualidade. O tempo de qualidade. E o tempo de qualidade não precisa ser grande. Exato. Ele pode ser 10 minutos, Exato. mas você tem teu filho no teu colo, que você Exato. tenha teu marido do teu lado, você tenha tua esposa, né? E conseguir demonstrar isso. E eu acho assim, a gente às vezes fica numa angústia, né, Liege, porque a gente vê que o celular está tirando muito tempo da gente, Tá. E está desvirtuando a nossa atenção muitas vezes, que às vezes a gente vê que está em casa à noite com a família, né, conversando com o marido, brincando com o filho, tá cada um no seu celular, gente, isso dá uma angústia, né? E quando a gente eu me percebo assim, me dá muita angústia, porque a gente deixa de viver a vida, o face a face, para viver o Facebook, né? Viver, né? Isso dá uma agonia muito grande, e assim eu vejo que tá faltando tudo isso. Então, de repente vem a pandemia para dar um tchan na gente, para a gente se reconectar, e a gente não aprendeu muita coisa ainda.
Então a vida vai trazendo os desafios para que a gente volte para o centro. Sim, e o centro da gente é o amor, né? Exato. E todos nós somos conectados e todos somos filhos de Deus perfeitos na essência. E quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue reverberar isso na nossa vida. Então, para isso nós temos Lieges na vida da gente. Pessoas que são assim amorosas, que estudam para nos ajudar, né, Liege? Sim. E eu digo assim, que eu sempre me coloco à disposição das pessoas, eu acho que a gente tem que dar o que a gente tem de melhor. E a gente só consegue amar quando a gente tiver amor por nós mesmos, né? Que a gente tem que aprender muito isso. Sim. Que não é egoísmo. Então, isso é com Deus, né? A gente agradecer a vida, agradecer o corpo da gente, independente de como ele seja. Agradecer a oportunidade de estar aqui, porque se a gente não está aqui é porque não acabou a missão, né? A missão não acabou. Exatamente. E todo mundo é isso, né, gente? Cada um no seu trabalho. E eu vejo assim, independente. Eu via quando eu era prefeita, eu tinha um carinho enorme e eu era muito agradecida a todos. Porque desde a menina que trazia o cafezinho, limpava a sala da gente, que função maravilhosa, né? Até tem uma piadinha do Leão, sabe essa piada do Leão, né? Não sei. Eu vou contar bem rapidinho, gente, só pra gente encerrar, né? Teve um circo que chegou numa cidade e daí tinha um leão que fugiu à noite e fugiu. Ninguém sabia onde estava o leão. Quando descobriram foi um pavor. E esse leão entrou numa grande organização corporativa, assim, um prédio que era uma corporação muito forte, muito grande, uma empresa grande. Ele entrou no elevador e o que o leão fez? Ele foi indo, ele foi lá em cima. Terminou no último andar. Quem está no último andar no topo? O chefão, o que mais manda, todo poderoso da empresa. O leão foi lá e comeu o chefe, o chefão, o leão comeu. Tá, passou outro dia, foi descendo, cada vez que ele descia, ele comia o gerente que estava no andar mais baixo, o leão com fome, ia comendo as pessoas. Ninguém percebeu que o leão estava nessa empresa muito grande. Sabe quando que eles perceberam que esse leão estava na empresa? Quando faltou o cafezinho. Porque quando ele comeu a mulher que fazia o cafezinho, tipo, né? Que o leão devorou a mulher que fazia o cafezinho, daí o pessoal ficou sem cafezinho. Tá, cadê a mulher? Foram lá ver, tava o leão lá. Então, o que a lição, a moral da história é que assim, ninguém é mais ou menos que ninguém. Todos são importantes naquilo que eles fazem, né, Liege? E daí, quando a gente está no lugar da gente feliz com aquilo que a gente faz, não tem doença, né? Não tem falta de dinheiro, porque às vezes a pessoa é muito rica e está faltando tudo, não, né? Não está feliz. E não está feliz. E às vezes a pessoa é mais humilde e está feliz, porque ela é grata do que tem. Então, tudo isso é lição pra gente. Eu aprendi muito isso contigo como psicóloga, com os estudos que a gente fez. E cada vez que eu vejo a Liege, eu lembro de uma palavra muito importante. Inclusive, hoje, quando cheguei aqui, ela falou, você já lembrou de agradecer? Gratidão, né, Liege? Sim. Então, quando a gente exerce gratidão, e é isso que as terapias alternativas, como a medicina germânica também trabalha, né? Muito. O reiki, as constelações sistêmicas, sermos gratos a todo o sistema, ao que pertencemos. E todas as pessoas querem fazer parte, né? Estar inseridas, fazer parte. Então a gente convida você a fazer parte desse mundo de estudos, né? Desse mundo de conhecimento, não julgar, não pré-julgar, dar oportunidade para se entender, para se evoluir como ser humano. Dentro daquilo que você conhece é uma oportunidade. A gente coloca como desafio para quem estiver vendo a gente, né, Liege? Se você gostou, como a gente brinca, né? Se você gostou, vai estar no meu YouTube, vai estar no YouTube da Liege, a gente vai deixar depois ali. Curte, compartilha, fale com as suas amigas, com alguém que se você se identificou com o conteúdo que a gente trouxe, né, Liege? Com certeza. Porque é muito importante. No mundo de internet que tem muito conteúdo vazio e que te leva a atenção e você não produz nada, às vezes trazer alguma coisa que realmente impacte na vida das pessoas e que seja positivo para elas, nossa, já valeu a nossa existência. Exatamente. Né, Liege? Missão cumprida. Missão cumprida. Então eu quero te dizer assim, te agradeço de coração. Eu que agradeço. Eu sempre digo que ela parece um anjo, né? Só falta as asas, ela já é loira, né? Que a gente vê, a gente tem assim, os anjos são lindos, loiros, né? De olhos azuis, a Liege, para mim, é uma anja da minha vida, porque ela sempre me trouxe muito conhecimento e muita vontade de aprender e sempre me lembrando das duas coisas mais importantes. Gratidão, amor e respeito a todo ser humano, porque todos nós somos merecedores. E estamos aqui por um motivo e é isso que nós temos que fazer o nosso melhor, independente de onde a gente esteja. Então, com isso, obrigada. Te agradeço imensamente. Vamos deixar um beijo para todo mundo. Deus abençoe todas as suas vidas. Fique com Ele, porque como diz, né? A Liege faz ligação direta, eu aprendi com ela, vamos fazer oração, né?
Aí tudo que Deus tem pra gente, Ele traz. É só a gente permitir, porque Deus é tão amoroso que deu livre-arbítrio. A gente tem que pedir, Deus, eu quero o melhor pra minha vida, e Ele vem e vai fazer. Então, beijo, mais uma vez, tchau. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e com amor e muita gratidão. Gratidão por você que nos ouviu até o fim. Beijo, até mais. Tchau.